noite. Aqui eu acredito que todos já me conhecem. Sou Mônica. Boa noite aos amigos que nos acompanham pela internet. Eu sempre estou aqui na casa, algumas vezes uma palestra, não muitas, mas hoje eu fui escolhida para falar sobre amor de mãe. E falando sobre amor, a gente não deve pensar somente no amor, o amor, o romantismo, né? Aquele amor só de romance, o amor, a palavrinha pequenininha, mas a essência é enorme, é muito maior do que a gente só entende como um romantismo, né? Então eu trouxe uma pequena definição, apesar de todos já saberem, mas para ficar bem sedimentado o significado de amor. É um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Então, eu vou iniciar falando sobre amor de mãe, lembrando da Virgem Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que nos proporcionou a maternidade de Jesus, trazendo ele à Terra e nos dando a oportunidade de, através do Evangelho, a gente ter a chance e a oportunidade de aprender os valores morais aos quais nós precisamos desenvolver para que possamos evoluir moralmente e espiritualmente. E a gente só tem a agradecer, né? Porque o Evangelho nos ensina tudo de bom, né? Sermos caridosos, sermos bondosos, amar ao próximo como a si mesmo, e por aí vai. Eu acredito que todos já conhecem o Evangelho, né? Então, o amor de mãe. No capítulo do Evangelho, ele está no honrai o vosso pai e a vossa mãe. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E um dos mandamentos, né, que é o honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele diz, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. E Jesus nos alerta o quanto é importante a gente ter esse respeito com os nossos pais. E também agradecer essa oportunidade que eles deram a vida para a gente, né? De estarmos aqui tentando novamente escolher o caminho certo, nos renovarmos espiritualmente e moralmente. Santo Agostinho, nesse capítulo, ele traz na mensagem sobre laços de família, né? É um capítulo que não é muito longo, quem tiver interesse depois pode dar uma discorrida no capítulo, é bem interessante, e ele traz ali a importância dos laços de família, e a gente só tem que lembrar que não é por acaso que nós estamos no núcleo familiar que hoje nós nos encontramos. Nós estamos nesse núcleo familiar para podermos evoluir, não só pai, mãe e filhos, como a família de uma forma geral. Nós estamos ali para redimir algum passado que ficou pendente, algum erro cometido lá atrás, que a gente está ali para tentar consertar. Então, é essa oportunidade que nos acolhe e que nós devemos ter discernimento para entender, por algumas vezes, as dificuldades que encontramos dentro do grupo familiar. Eu vou só ler uma passagem aqui do Evangelho, que é curtinha, mas eu achei bem interessante para que fique bem claro, onde o Santo Agostinho ele diz assim: mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribuiu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Olha o quanto importante a gente deve pensar sobre a responsabilidade de uma mãe, né?
o quanto que a gente tem sobre aquele ser que você pôs ali no mundo. Não é somente a mãe que dá a luz, né? A gente, mãe é muito mais, né? Então, a gente deve ter muita responsabilidade sobre essa criança que nós colocamos ao mundo, e não somente as mães consanguíneas, as mães também de coração, porque mãe é toda aquela que desprende de amor, né? Que ela oferece amor. Então é muito importante, a mãe é muito bom ser mãe, né? Então vamos continuar. Como definir o amor de mãe? Fonte de amor, né, que ela aprende a amar o seu filho do momento que ele nasce, no momento que ela tem ele aos braços, nasce aquele amor que até então nós duvidamos que temos aquele poder de amar tanto. A gente não imagina o quanto é forte aquele sentimento e o quanto aquela criança que está ali nos seus braços precisa de amparo, de carinho, de uma direção no decorrer da vida, né? Que vão precisar sempre ser orientados. E eu acredito que é a partir desse momento que as mães percebem o quanto esse amor invade os corações dela, porque só lembrando, né? Todos nós, homens e mulheres, independente de ser mãe, quando nascemos, Deus plantou uma sementinha no coração de todos nós, que é o amor. Ela está ali. Depende de cada um semearmos esse amor. Cada um tem um momento de desabrochar esse amor. E não tem nada melhor quando a gente descobre que essa semente ela passa a desabrochar e a gente vê o mundo de uma forma diferente. Amor constante, que é o amor que protege, é o amor que dá força, que ampara, que nos guia. E qual mãe que está sempre ali, né, nos orientando, por maior que sejam as dificuldades, a mãe sempre vai estar ali o tempo inteiro. Ela vai estar falando, muitas vezes os filhos hoje em dia, né, sempre sabem mais do que as mães. Eles falam, ai, não aguento, mãe, é muita coisa. A mãe é mãe, é aquele amor constante, se preocupa com o casaco, pega o casaco, você já comeu antes de sair, ele pode ter 30 anos, né? Porque o brasileiro gosta de cuidar de filho até os 30, né? É incrível. Mas... Então, a mãe mesmo assim, olha, você comeu alguma coisa antes de sair? Cuidado, tá muito calor, você vai passar mal. Mãe é esse amor constante, né? Não tem jeito. Amor para a eternidade, que uma mãe carrega o filho no colo por um curto período de tempo, entre aspas, né? Mas o seu coração para toda a eternidade. Então, um filho, ele pode até cometer alguns tropeços na vida, ele pode até cometer alguns enganos, mas é um amor que vai estar ali o tempo todo, auxiliando, mais uma vez amparando. E temos o amor incondicional. Esse amor para a eternidade aqui, vale lembrar também, eu perdi a minha mãe muito cedo, e é difícil, porque eu perdi no momento que eu era muito jovem ainda, mas o pouco que eu tive a chance de viver com ela foi pouca, mas ela me deixou uma imensidão de valores da vida que eu carrego comigo até hoje. Então, não importa hoje se as nossas mães não estão mais presentes dentro do físico. O coração de mãe, ela vai estar sempre junto dos seus filhos. Através de uma vibração, através de uma prece, pode ter certeza que ela vai estar ali do seu lado. A gente vai sentir aquele amor ali do seu lado. O amor incondicional, que é o amor pleno, completo, é aquela mãe que pede tudo pelo filho, ela não mede consequência,
ela pede tudo, que está presente nos corações de todas as mães que amam mesmo sem dar à luz, pois todas elas têm a força e a chama divina dentro dos corações e tomam para si a tarefa de distribuir carinho. A gente, quando eu falei agora há pouco, né, que esse amor de mãe, que não necessariamente precisa ser consanguíneo, a mãe que deu à luz, a gente vê tantas mães que cuidam de crianças órfãos, que estão ali dispostas a acolher aquele coração, porque por alguma razão que não nos cabe julgar, aquela mãe não abandonou o seu filho, a gente não tem o julgamento, nós não sabemos, não faz parte de nós julgarmos as atitudes errôneas de uma mãe. Os filhos também, como a gente também não pode julgar o caminho que os filhos tomam, cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um tem o seu caminho a ser tomado pelo livre-arbítrio que você tem. Mas quantas mães que não dão à luz, que cuidam de crianças órfãs, quantas tias que não são mães, né? Que cuidam de sobrinhos, que cuidam de afilhados, e o importante é que ela está ali com amor no coração para distribuir aquele amor da mesma forma que uma mãe deu à luz ao seu filho. Então não importa a mãe que deu à luz, o amor igualmente. E tem uma fala que eu escutei esses dias do Haroldo Dutra, eu até vou mencionar aqui porque eu achei assim, o quanto o amor de mãe é incondicional, né? Quem assistiu o livro não, o filme Nosso Lar, que também tem o livro, André Luiz, né, desencarna, vai para um umbral, e ele tem uma mãe com uma evolução moral e espiritual extremamente elevada. E quando ela vê o filho naquele umbral, naquela situação, ela vai interceder pelo filho. Ela vai pedir lá pro Clarencio, que é um outro mentor mais elevado, olha, por favor, eu queria auxiliar o meu filho, mas o filho está lá no umbral, mas é por isso que eu estou aqui, eu quero auxiliá-lo, eu quero ajudá-lo, ele é um menino bom, ele fez, mas ele cometeu tantos erros na vida, por isso que ele está no umbral, mas eu tenho certeza que ele vai se modificar, que ele vai virar um bom homem, ele vai, escuta o que eu estou falando, ele vai escrever uma série de livros sobre como se deve comportar o amor. Pode, eu assino embaixo, pode assinar. É que a mãe se compromete, ela assina uma nota provisória sem saber o resultado, mas ela põe a cara a tapa, porque é o amor incondicional. Ela põe a cara a tapa e ela vai dar essa chance para o filho novamente. Ela vai lá, dá a mão para o filho, tira da onde ele quer que ele esteja. Então, a gente deve sempre lembrar que esse amor não tem fim, gente. Não tem fim. É a gente sentar, parar um pouquinho. Às vezes a gente tem algumas diferenças, que é normal, né? Todos temos diferenças. Mas antes de nós tomarmos qualquer atitude em julgarmos os nossos pais, mães, nós temos o discernimento de tudo o que foi feito, antes da gente tomar um passo errado. Aí vamos para os segredos da maternidade. Dizem que mãe é verbo. Bom, a mãe é cheia de adjetivos, né? Eu trouxe alguns aqui, mas tem vários adjetivos. O de doar, né? Que a todo momento, qual é a mãe que não passa noites em claro, né? Se dedicando àquela criança que precisa de cuidados, às vezes, conforme as circunstâncias, deixam de se alimentar para que o filho se alimente. Quantas mães que nós vivemos numa situação que nós não pensamos nisso, né? Mas existem tantos países na pobreza que mães deixam de se alimentar para poder alimentar o filho. Então, a doação de mãe é infinita, ela
doa paciência, ela, ela sabe ter a doação completa em todos os aspectos. O de educar, consolar, educar para que seja um homem de bem, através dos valores que ela também aprendeu, e ela passa para os filhos, que os filhos passam para os filhos, e não tem nada gratificante do que você encontrar e você ver a educação que você pôde receber da sua mãe e que te tornou um homem de bem, homem, quando eu falo homem na humanidade, então é infinitamente gratificante você ter uma mãe que te direciona por um bom caminho, para te dar os valores certos para que você consiga superar as dificuldades e consiga continuar a sua jornada. Consolar sempre, né? Eu acho que a gente consola filhos em qualquer idade, ele pode ser pequeno quando tem uma briguinha de escola, né? Que você senta lá, até que a semana passada nós discutimos esse assunto, né? A mãe sempre não importa a idade, o problema da criança naquele momento, você vai se adequar a explicar para ela quais são os valores no entendimento dela naquele momento. E quando adulto, a mãe vai passar o exemplo que ela teve de luta para aquele filho que está passando por um problema atual e que pode ter como exemplo a mãe. Como eu disse anteriormente, muitas vezes os filhos falam: mãe, você está ultrapassada, né? Isso aí já era. Mas a vida, gente, não fica ultrapassada. Ela é dolorosa para todo mundo e não muda. É igual para todo mundo. A dor, ela não é ultrapassada, ela é existente. Então, a mãe, ela já pode te dar uma dica, né? Não tem nada melhor do que você não ter lá antes do simulado o resultado da prova. Pô, a mãe tá ali para te dar o resultado todo e você fica, né? Não, minha mãe sabe de tudo. Segue os caminhos que ela está te dizendo, que com certeza vão ser mais suaves, vão ser mais agradáveis de superar. O de perdoar, né? Nem não dá nem para falar, né? Perdoar é com a mãe mesmo, né? Perdoar não importa o que o filho venha a fazer, não importa que o filho erre, a mãe vai estar sempre ali. Ele pode estar errado, ela vai mostrar que ele está errado, mas ela vai perdoar aquele filho. Por mais que tenha cortado o seu coração, por mais que ela tenha se sentido açoitada por aquele momento de um erro do filho, mas ela vai perdoar. Ela vai perdoar e dentro das possibilidades, desculpa, ela vai tentar novamente erguer o filho e colocar ele no seu caminho, vai tentar mostrar para ele quais são os valores certos que ele deve seguir para que ele não erre novamente. Curar, a mãe é uma enfermeira, né? Desde que o filho nasce até ele se tornar adulto. Quando criança, cai, tem um ralo no joelho, ralou o joelho, ai, vem aqui que eu beijo. Ai, já sai correndo de novo, já tá brincando, cortou um dedo. Tá ótimo, beleza, a mãe é uma enfermeira 100%. E quando adulto, aí a cura é outra, né? Aí a cura, muitas vezes, é a cura da dor moral que muitas vezes os filhos têm, né? Essa dor eu acho que é difícil. E não tem nada mais gostoso do que, mesmo que esse filho seja um homem, ele chegar para você, sentar no seu colo, ou então você abraçar esse filho, beijar esse filho. Ele vai se sentir aliviado só por aquele momento. A ação de um abraço, de um beijo, gente, é curador. A gente acha que não, mas um abraço ele cura. Ele é um remédio assim que quando você precisa, a gente sente, porque o amor de mãe, quando ele é emanado para o filho, é tão grande que é uma energia, porque a energia do amor, ela corre, porque quando a gente ama,
O amor, ele corre no fluido, né? E ele chega rapidinho. E aquilo lá, assim, te abraça, assim, você fica todo quentinho, todo gostoso. Ai, que delícia. Então, não importa a idade que os filhos tenham, né? A mãe sempre vai estar ali. Então, eu acho que esses aí são os adjetivos. Acho que se a gente começar a falar muito, vamos falar de vários, né? De vários adjetivos que podem se encontrar numa mãe. O poder de oração, da oração de mãe. Dizem que sempre chega mais rápido ao coração do pai, porque são palavras puras que traduzem somente o bem. E Chico Xavier menciona, né? Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Chico Xavier, ele foi super, colocou muito bem isso, né? Porque, por que essa oração chega tão rápido no pai, gente? Porque a mãe ama. É o mais puro sentimento que pode se existir, é o amor de mãe. A gente pode achar que a mãe, ai, minha mãe não é tudo isso. É, gente, é, é. Então, ela vai pedir por você, por nós, por vocês, por todos. É a oração que ela fizer, ela vai ser atendida. Ela vai ser atendida. A primeira coisa que uma mãe vê quando um filho se encontra aflito é orar e pedir por ele. Virgem Maria, a Mãe Santíssima, sempre vai estar ali, ai mãe, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. Aquela prece chega em dois palitos, né? Em dois palitos no coração de mãe, ao pai, porque é puro, é o amor mais puro e genuíno que a gente pode dizer que existe no coração de uma mãe. Um, Mãe, aqui eu trouxe também uma outra fala que eu estava vendo uma exposição e ele colocou essa seguinte fala: mães são aquele instrumento de que Deus lançou mão para que ele se manifestasse na terra, enviando-nos à terra através delas. Amor de mãe transcende a normalidade. Deve ser por isso que Deus divide com ela os cuidados de seus filhos. Olha que responsabilidade, gente. Você para pensar, Deus tem todos nós como filhos, ama a todos nós, só quer o nosso bem. Ele falou assim: acho que eu vou mandar uma ajuda lá para poder me auxiliar. Eu vou mandar a mãe. E através da maternidade, a mãe ama os seus filhos como Deus ama todos os seus filhos. Não comparando nunca, jamais ao amor de Deus, mas ele dividiu a responsabilidade. Vamos, né, dividir a responsabilidade desse amor, que é o amor mais puro e verdadeiro, é o amor de mãe. E eu achei muito legal essa frase. Essa é a citação dele aqui. Aí, o valor de uma mãe. Se quando crianças recebemos de nossa mãe todo o carinho e auxílio de que necessitamos, não devemos jamais nos esquecer disso e retribuir-lhes na velhice. Honrar pai e mãe significa mais do que prestar-lhes respeito, significa amá-los sem restrições. Eu acho que isso já diz tudo, né? Hoje nós estamos na posição de mãe, alguns posição de filhos e também mães e pais, mas todos nós é um curso natural da vida, todos nós envelhecemos, nós nos tornamos idosos e muitas vezes esses filhos se esquecem desses pais, né? E por eles se tornarem idosos, muitas vezes eles se tornam crianças novamente e eles necessitam de muito mais amor, de muito mais carinho, de muito mais atenção. E às vezes eles caem no esquecimento, às vezes perdemos a paciência. Não devemos esquecer jamais que hoje, se nós somos o que somos, nós devemos agradecer a eles pelo que nós somos, pelas pessoas que nós nos tornamos. É somente a eles. Então, eu não sou contra, mas você vê muitos asilos
que eu acho isso é uma mão na roda, né? Para todos nós que temos uma vida extremamente agitada, extremamente, né, difícil de cuidar de filho, cuidar do pai, cuidar de mãe, cuidar. É super válido colocar os pais em casas de asilo. É super válido. Mas, gente, não podemos esquecer de visitá-los. De ir lá, não é ligar, é ir lá presencialmente, dizer a essa pessoa que vocês o amam, que vocês estão ali, que o que eles precisarem, vocês vão ajudá-los. Porque eles fizeram tudo para vocês estarem ali. E é graças a eles que nós podemos e tivemos essa oportunidade de estarmos nessa vida, nesta encarnação, porque nos deu a oportunidade de resgatarmos alguns erros que nós deixamos lá atrás. E nós, né, estamos tendo essa oportunidade de fazê-lo agora. E é graças a quem? Aquela pessoa. Então, não vamos deixar que os nossos pais, os nossos idosos, fiquem abandonados. Vamos ter mais cuidados com eles, né? A homenagem, o Dia das Mães. Quando prestamos esta homenagem às nossas queridas mães em nossa vida física, compete-nos lembrar que nossa homenagem não pode se traduzir em presentes e lembranças materiais, mas, acima de tudo, envolvê-las com carinho, respeito e gratidão que guardam de nós. O Dia das Mães está chegando, né? Por isso o tema hoje, amor de mãe. Toda mãe gosta de ganhar presente, né? Aliás, mulher, né? Gosta de ganhar presente. Mas o Dia das Mães, eu acho que é a segunda celebração onde o comércio ferve depois de Natal, se eu não me engano. É válido você chegar com um presente para sua mãe, é super válido, né? Presenteá-la. Mas além disso, é abraçá-la, envolvê-la naquele carinho, dizer o quanto nós a amamos, dizer o quanto ela é importante ali para nós, né? E isso para aquelas mães que estão presentes, mas também não esquecermos daquelas mães que hoje não estão mais no mesmo plano que nós, fazendo uma oração, fazendo as nossas vibrações, e com certeza aquela mãe vai estar também abraçando a você da mesma forma da oração que você está emitindo para ela. Então, vamos celebrar o Dia das Mães. Muitas pessoas aqui na Austrália têm as suas mães distantes, né? Não é somente pegar o celular, nossa, estou atrasada, vou sair para almoçar agora. Não. O almoço vai ter todo dia, né? Mas ter mais tempo, com mais calma, pegar no telefone, ligar, não só ouvir a voz dela. Hoje em dia os recursos de internet são imensos. A gente pode fazer um Zoom, pode fazer um WhatsApp no vídeo, ligar, olhar nos olhos dela, dizer o quanto essa mãe ela é importante, o quanto de valor ela teve para você na vida e dizer que você a ama. Ela vai ficar muito feliz. Muito, vai ser uma surpresa muito melhor do que um presente que ela abre ali e se surpreende com aquele presente. Então, a gente tem que lembrar que a mãe, ela deve ser homenageada, sim, mas antes de ser homenageada com um simples presente, é dizer o quanto que vocês amam essa mãe. Eu acho que a mãe, o Dia das Mães é celebrado no mundo inteiro no segundo domingo de maio. Mas na Argentina é diferente, acho que é dia. Eu até anotei aqui, porque eu achei que é segundo domingo de outubro. Eles vão celebrar. Segundo. Na Polônia também? Acho que na Europa toda, na Inglaterra também é diferente. Então, eu não sabia. Isso é uma curiosidade, só que para a gente discutir, mas eu não sabia. Eu achei que eram todos. Na Polônia, eles têm o dia. Então, mas todo mundo celebra o Dia das Mães, né? Não importa o dia, mas a celebração existe. Aqui eu trouxe uma mensagem, que é uma carta de agradecimento do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, e eu vou ler para vocês essa carta de agradecimento. Enquanto as mães tecerem a túnica de proteção enobrecedora para os filhos,
a humanidade estará garantida e avançará conquistando o infinito. Quando vemos o desar e o sentimento na Terra em verdadeiro campeonato de alucinações, percebemos que somente o amor, conforme possuem as mães, poderá deter o avanço dessas aflições tormentosas. Bem, eu espero que essa mensagem do Dia das Mães possa lembrar a esperança de um mundo melhor e mais fraterno. E eu desejo a todas as mães aqui presentes e para as mamães da internet também que nos acompanhem, um feliz Dia das Mães, que vocês tenham envolvidos de muito amor, que os seus filhos deem bastante abraço, bastante beijo em vocês, e que esse amor, essa fraternidade se espalhe para que a gente possa viver num mundo melhor. Muito obrigada. Vamos dar um tempinho de 5 minutos para que os nossos passistas se encaminhem para a sala e a gente faz a oração de encerramento, tá? Só uns minutinhos, por favor. Vamos assim, nos acomodando em nossos assentos e nos envolvendo neste clima de muita luz, que conforte e abraça os nossos corações, agradecendo a espiritualidade que se faz presente e nos traz este amparo de conforto, e também agradecendo aos nossos mentores individuais, que a todo momento se encontram presentes e que muitas vezes nos auxiliam, mesmo sem nossos conhecimentos. Agradecemos a este irmão que todos nós temos e que nos acompanham. Vamos também agradecendo aos ancestrais desta terra, os nossos irmãos aborígenes, que nos permitem hoje estarmos aqui reunidos, envolvidos nesse amor fraterno, para que possamos continuar em nossa jornada, evoluindo e também iluminando os nossos caminhos, através de todos os valores e todos os ensinamentos deixados pelo nosso Divino Mestre no Evangelho, que possamos ter forças e fé, que o nosso Pai jamais nos desampara e que possamos ter a esperança de que dias melhores estarão sempre por vir, com muita fé e muito amor em nossos corações. Vamos, sim, também pedindo aos mentores da sala de passe que agora, neste momento, ilumine os nossos irmãos passistas para que possam, através de suas energias, dos seus corações, enviar energias de positividade e de amor fraterno. Que todos possam ter uma semana envolvidas de muito amor, muita paz, e que Deus os acompanhe. Que assim seja.